Quem mais se levantou contra a vida do pastor Miguel foram os evangélicos. Muita gente fez brincadeiras, memes, onde deveriam ter respeitado, né? Porque ele é um adolescente ainda, é uma criança, um menino que tem 15 anos ou é 14, eu acredito que 15 já. Mas se você analisar direitinho, eu não estou aqui defendendo ele. Quando ele está no podcast, você pode perceber que, de alguma forma, quando ele vai responder uma pergunta, ele tem uma certa ironia. Mas aí, o que é que acontece? Nós não sabemos como foi a vida do Miguel, né? Como foi a criação do Miguel, o que o Miguel passou para chegar onde ele está. Só que tem um porém também. Nós sabemos que em todas as religiões, gente, sempre vai ter alguém que vai fazer alguma coisa que não vai agradar todo mundo. Jesus era um homem perfeito, sem pecado, mas ele foi traído por Judas, né? E então, hoje foi Miguel, amanhã pode ser eu, amanhã pode ser você. A gente está aqui com a cara na internet, todo mundo descendo o cacete, falando o que quer. E ele sem poder se defender. Isso me entristece bastante, sabe? Porque, me diga uma coisa, quem é uma pessoa que vai querer aceitar Jesus depois de um escândalo desse? Se os líderes, o Silas Malafaia e outros pastores aí se levantaram contra ele, alguém vai querer aceitar Jesus? Alguém vai querer estar numa igreja? Uma pena que ninguém pensa nisso. Eu vi uma coisa bem interessante do Pablo Marçal. Por sinal, admiro muito. É um homem muito sábio, não é um homem religioso, é um homem muito inteligente. Ele disse assim, se ele aguentou essa porrada toda, ele já passou para o segundo nível. Então eu acho que quando ele voltar, ele vai voltar com tudo. Vai voltar mais sábio. Quando eu falo tudo, gente, ele vai voltar mais sábio, mais experiente. Ele vai ter alguém para orientar. Ele não vai fazer o que ele falava na igreja. Aquilo ali, se você for analisar, eram palavras em inglês, né? Só que as pessoas levaram na brincadeira, não respeitaram a família, o pai, a mãe. O ser humano, ele é perverso. Mas eu quero dizer uma coisa aqui para você. Você que tem vontade de aceitar Jesus, você sente no seu coração esse desejo. Não deixe, não estou falando de religião, não, estou falando de Jesus. Não deixe de aceitar Ele, de viver para Ele, de fazer a vontade de Deus. Porque a gente está aqui nesse mundo não é para agradar a um e a outro, e sim agradar a Deus. Tem pessoas que já estão no patamar que não é necessário mais você estar dentro de uma determinada igreja, né? Porque igreja somos nós. Mas quando você está iniciando, você precisa ir. Porque você precisa aprender a palavra de Deus, você precisa assistir pregações. Hoje eu aprendi a orar depois que eu comecei para a igreja, só que hoje eu não frequento mais. Outra coisa. Os católicos também, eles têm suas falhas, né? Tanto que se você perguntar a um católico um versículo da Bíblia, ele não conhece, porque os padres não ensinam. Mas a gente não vai para a internet aqui criticar vocês. Eu não vou. Por quê? Porque cada um faça a sua parte. E outra coisa, a nossa salvação, ela é individual, gente. Foi muita lapada,
Foi muito disse-me-disse. Você vê, não tem outra coisa a não ser na internet a vida do Miguel exposta, falando, metendo pau. Muita coisa, muita coisa. Conselho tutelar tirou ele das igrejas para ele poder estudar. Certíssimo, parabéns. Fala igual Siqueira Júnior, certíssimo. Mas ontem ele estava nos Gideões, não sei se ele vai pregar. Ele teve que entrar com segurança. E ainda tem outro porém, ele pode se tornar uma pessoa revoltada, ele pode ter problema psicológico futuramente, tudo isso. Ninguém, por falar dos evangélicos, ninguém pensou nisso, nem o pastor pensou nisso. Mas a gente está matando uma vida. Se ele for fraco, mas eu acredito que ele não é fraco não, viu? Ele é um menino guerreiro. E outra coisa, eu não tenho dúvida do que eu vou falar aqui para vocês agora. Deus está na vida do Miguel. Ele pode falhar? Pode. Eu falho, você falha. Mas Deus é na vida daquele jovem. Porque existe, a Bíblia fala que tem pessoas que têm chamado e tem outros que são escolhidos. Ele tem um chamado. Quando ele prega, você vê a diferença. E ele também foi um escolhido de Deus. Lá na frente, nós vamos ver os próximos capítulos. Amém? Boa tarde.